Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos de volta para mais um bate-papo sobre os tesouros do MAB. Você sabe, eu sempre trago aqui para você um pedacinho da riquíssima coleção arqueológica que nós temos aqui no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que está no campus de Engenheiro Coelho, aguardando só sua visita. Se você já visitou o MAB, então deixa aqui o seu depoimento, o que você achou, se foi bem tratado, se gostou do acervo. E você sabe, o MAB foi construído graças à doação de muitas pessoas que acreditaram no nosso trabalho e também aos alunos da Bíblia Comentada. Bíblia Comentada é um curso, começou com um curso na internet e agora migrou para uma plataforma inteira de conhecimento bíblico. Você pode fazer parte daqueles que semanalmente estudam a Bíblia Sagrada comigo. É só você se tornar um afiliado da plataforma A Bíblia Comentada nos mais diferentes moldes, nas mais diferentes modalidades. Eu quero ser o seu companheiro de estudo da Bíblia Sagrada. Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo e aí é só aproveitar todo o material que tem ali à sua disposição, na palma da sua mão. Basta ter um sinal de internet, um celular, um tablet ou um computador e mergulhar no estudo da Palavra de Deus. Falando em mergulho no estudo da Palavra de Deus, uma das coisas que eu costumo ensinar para os meus alunos em sala de aula, para os alunos do curso A Bíblia Comentada e também para todos aqueles que vêm aqui no museu, que a Bíblia não é apenas um amontoado de letras, palavras, frases e expressões. A Bíblia também é sabor, cheiro, temperatura, tato, audição. Nós conseguimos, através da arqueologia, reproduzir muitos desses elementos para que você possa ter uma experiência sensorial com a Bíblia Sagrada. E eu vou dar um exemplo para você. Olha como a gente lê a passagem aqui de Juízes, capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler para você. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Essa expressão que a Bíblia Nova Almeida Atualizada traduziu como ouvir a flauta é xeruká em hebraico. Xeruká pode ter dois significados. Pode ser aquele som da flauta ou pode ser também um som de assobio. Então, quando a pessoa está assobiando, ela está expressando justamente um xeruká. E qual seria esse som do passado? Como é que ele seria? Lembra que eu falei que a arqueologia traz para você também essa experiência de ouvir a voz do passado? Antes de entrar nessa experiência e oportunizar a você conhecê-la hoje, deixe-me falar um pouquinho do contexto histórico disso. Os pastores de ovelhas, quando levavam o seu rebanho para procurar um pouco de gramínea em meio ao deserto, era uma vida muito dura. Eles tinham que tirar as ovelhas cedinho do aprisco, caminhar com o rebanho talvez 3, 4, 5 quilômetros pelo deserto para encontrar um pouco de grama aqui, um pouco de grama ali, um pouco de água. Aliás, esta caminhada, essa jornada, os pastores beduínos do Oriente Médio o fazem até hoje. Por isso que alguns pastores, às vezes, ficam semanas fora de casa, porque ele encontra, distante do seu lar, um certo oásis. Porque essa é uma característica do Oriente Médio, das regiões desérticas. Você tem um período sazonal em que a água aparece no lugar e, juntamente com a água, a vegetação. Depois, aquele lago desaparece, seca e surge num outro lugar. Há rios também que se formam e desaparecem, são rios sazonais. Eles só aparecem numa parte do ano. Quem mora no Nordeste do Brasil, especialmente em Sergipe, Pernambuco, no Ceará, vê esse fenômeno aqui também no Nordeste. Alguns rios que durante um período do ano é apenas um caminho, um leito seco. Você percebe pelo formato ali daquele veio que você tem um rio, uma água passando ali, mas ela só surge numa determinada estação do ano. Assim também você tem em Israel. Tanto é que quando Davi, por exemplo, foi batalhar contra Golias, que ele foi até um riacho e pegou 5 pedrinhas na sua batalha contra o gigante, esse riacho ele é sazonal. Quando você vai para a região de Elá, onde houve essa batalha de Davi contra Golias, o riacho está ali, mas sem uma gota d'água. Tá certo? Então esse fenômeno da água surgir e com ela a vegetação desaparecer, obriga os pastores de ovelha a mudarem o campo de pastagem do seu rebanho.
E esse campo, às vezes, pode estar perto ou longe do aprisco onde as ovelhas moram. Então, se está perto, 3, 4 quilômetros, que dá para ele acordar antes do raiar do dia e tirar as ovelhas do aprisco e levá-las até o local e voltar no mesmo dia, à noitinha, ele então pode dormir na sua própria casa. Mas se esse lugar surge distante, ele tem que ir para lá e ficar talvez semanas lá, meses até, e só depois voltar para casa. Lembra que Davi estava longe da sua casa com um rebanho de ovelhas quando o profeta chegou até o seu pai para ungir Davi como rei de Israel, ou seja, ungir um dos filhos de Jessé, e ele falou, o nosso primogênito não está aqui, ele está com os rebanhos bem longe de casa, e assim por diante. Pois bem, uma das características que o pastor tinha no trato com a ovelha era o cuidado com cada animal do seu rebanho. E o pastor, quando vai levando as ovelhas pelo deserto, ele tem a maneira de guiá-las. Ele usa um cajado, que geralmente ele vai tocando as ovelhas com o cajado, e ele também canta, às vezes, ou assobia. E eu já vi essa experiência, é a coisa mais incrível. Às vezes você tem um pastor beduíno vindo com um rebanho de ovelhas e outro vindo com outro rebanho de ovelhas. Eu vi essa cena. É como se fosse uma descida. A gente olhando parece que vão misturar todas. Mas quando os pastores se aproximam, eles se cumprimentam ao longe e começam a fazer sons com a boca. Cada um faz o seu som e um rebanho passa pelo outro sem misturar uma ovelha sequer. Então a gente entende realmente aquela expressão cultural segundo a qual a ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha do rebanho que estava descendo não passa para o rebanho que estava subindo, e nem vice-versa. Cada uma vai pelo som da voz do seu pastor, pela música que ele canta ou pelo barulho que ele emite. E é isso aqui que está dizendo no livro de Juízes. Por que vocês ficam entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben, houve grande discussão, ou seja, fizeram um paralelo ali. Deus usa essa mesma expressão do pastor assobiando para o seu rebanho no livro de Zacarias, capítulo 10, verso 8. Zacarias 10, verso 8, fala que Deus vai abençoar Judá e Israel. No capítulo 10, como um todo, fala disso. Quando você lê o verso 3, Deus fala assim, é contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão diante do rebanho. Então Deus está usando uma linguagem pastoril, uma linguagem repleta de metáforas que quem estava acostumado a ver o trabalho dos pastores no deserto estava acostumado. Aliás, todos ali estavam acostumados. Não é por menos que um dos salmos mais belos da Bíblia fala da relação de um pastor com suas ovelhas, o Salmo 23, onde Davi diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Percebe? Agora, quando você vai também para Isaías 5, 26, você tem também essa forma de Deus chamar o rebanho através de um assobio. Isaías 5, 26, diz aqui, eu vou ler para você. Ele levantará um estandarte para as nações distantes, ele lhes assobiará para que venham da extremidade da terra. Eis que elas vêm rapidamente, com toda a pressa. Esses versos que eu estou lendo para vocês, inclusive este Isaías, vem muito claro na minha mente as cenas que eu já vi no Oriente Médio do pastor de ovelhas. Ele assobia e elas vêm de longe, porque quando ele está ali na região da água e das gramíneas, ele solta as ovelhas e elas costumam ir. Há também situações que eu também vi lá no deserto do Negev, no deserto de Arabá, ou no deserto da Judeia, em que o pastor solta as ovelhas e elas vão para longe, às vezes, longe do pastor mesmo. E ele começa a assobiar. E elas vêm rapidinho correndo para ele, de lugares distantes. O rebanho nem sempre fica pastando juntos, não, porque como a gramínea é esparsa, você tem um pouco de arbusto aqui, um pouco lá, um pouco acolá, um pouco lá em cima, as ovelhas espalham mesmo. Nós que somos ocidentais e não entendemos bem o trabalho do pastor, pensamos, nossa, ele perdeu o rebanho todo, porque o que a gente é acostumado aqui é com o gado do Brasil, que geralmente ele pasta junto. Você solta o gado num lugar fechado ali de cerca
e quando você passa também estão as vaquinhas todas juntas ali, um boi geralmente que é quase que o líder do rebanho ali, mas lá não. As ovelhas espalham mesmo, mas na hora de ir embora, na hora de reunir o rebanho, o pastor assobia. E Deus usa essa metáfora para falar de Israel. Eu assobiarei para vocês, eu recolherei vocês como meu rebanho, foi o que eu li aqui em Zacarias 10, versículo 9, né? Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. E quando você vai para Isaías, Deus estende essa bênção também até a nações não judaicas. Ele levantará um estandarte para as nações distantes. Ele lhes assobiará para que venham. É interessante até que no contexto aqui, essas nações vêm para castigar Israel. Olha que coisa, que imagem dura. Quando você vai para Isaías também 7,18, só virar a página aqui, você também tem uma outra forma de falar do assobio de Deus, dessa vez não para reunir no sentido de cuidar, mas para castigar. Porque diz assim, naquele dia, Isaías 7,18, o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos e nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Ou seja, Deus assobia também para que as nações inimigas venham para destruir Israel. Ele quer dizer, todas são meu rebanho, todas devem me obedecer. Percebeu isso? A providência divina é colocada de maneira muito clara aqui. E eu sei que você agora ficou curioso para saber como é que era esse assobio dos pastores antigos. Nós temos uma peça muito delicada aqui no museu, pequena, é um passarinho. Estão vendo aqui? Esse passarinho aqui tem pelo menos 2.800 anos que ele foi confeccionado. 2 milênios e 8 séculos é a data desse artefato. É um assobio que foi usado por um pastor de ovelhas nos tempos da Bíblia Sagrada. E por ter a imagem de um passarinho, ele imita o som de um pássaro. Eu vou tentar fazer aqui o barulho para vocês. Vocês vão escutar agora um barulho de 2.800 anos. Seria assim, olha. Dá para ouvir longe isso aqui. E as ovelhas do dono desse apito vinham correndo quando ele chamava. E foi essa imagem que Deus usa para falar de quando ele reúne os filhos de Israel como um pastor chama suas ovelhas, ou quando ele assobia até para as nações vizinhas virem para atacar Israel. De uma maneira ou de outra, isso simboliza a voz de Deus, o bom pastor chamando as suas ovelhas. E eu não posso terminar a reflexão de hoje sem ler com vocês João capítulo 10, verso 27, onde Jesus, que ainda nos tempos do Novo Testamento também conhecia essa prática, essa cultura dos pastores, ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa expressão idiomática, as minhas ovelhas ouvem minha voz, inclui a voz do pastor ou o assobio que ele faz. Não é lindo estudar assim a palavra de Deus? Não é bom conhecer a Bíblia Sagrada desse modo? É por isso que eu sempre convido as pessoas a fazerem parte da plataforma A Bíblia Comentada, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês acerca da história bíblica, da palavra de Deus e muito mais que você pode conhecer. E não esqueça do meu convite. Entre no site também, lá no perfil do MAB, lá no Instagram, e agende a sua visita para você conhecer o nosso acervo. Não venha sem agendamento, tá bem? Mas nós queremos mostrar todo esse tesouro da arqueologia para você. Até lá, você vai conhecendo esses fantásticos artefatos aqui através da internet. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.